Certamente nesse momento você já deve ter percebido o preço do combustível aí na sua cidade aumentar. O preço dos itens do supermercado que vai direto para sua mesa não param também de subir. Isso tudo é ocasionado pela guerra que está acontecendo entre Irã e Estados Unidos, o que faz com que o mundo inteiro, toda a economia mundial entre em tensão e comece a sofrer as consequências. Nesse vídeo, fica até o final que eu vou trazer para você bem rapidinho o que está acontecendo e como você pode se proteger. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jéssica. Aqui nós falamos sobre dinheiro, todas as formas que ele pode te beneficiar e como ele pode afetar, a economia pode afetar o seu bolso. Hoje nós estamos aqui para falar da alta dos alimentos e se tem a possibilidade de faltar alimento na nossa mesa, porque a gente já está percebendo que o preço do combustível já está nas alturas e o preço dos itens de supermercado já estão muito altos. Hoje mesmo eu fui comprar tomate, desde a semana passada está R$ 10 o quilo. Aqui normalmente era 6, 7, 4, enfim, variava bastante, mas não R$ 10. Então a gente já vai estar sentindo no nosso bolso já. Por que isso acontece? Os juros do Brasil começaram a cair. A taxa Selic, semana passada, ela foi anunciada a 14,75%. Mas isso não vai impactar no que está acontecendo em relação a essa guerra e como nós estamos sendo afetados. Por quê? O preço do petróleo ele é mundial, ele é uma commodity. Eu expliquei um pouco mais no último vídeo, vocês podem dar uma olhada lá. Ficou um vídeo super explicativo sobre a questão do petróleo e ele não tem refinarias o suficiente. A gente exporta bastante, mas a gente precisa importar combustível, diesel, gasolina. E nesse caso, por ele ser uma commodity, ele precisa acompanhar o preço internacional. Só que a Petrobras tem dado uma segurada, o governo conteve alguns impostos, como os PIS e COFINS, só que não é o suficiente, porque todo o país ele precisa de combustível e por mais que suba ali o barril estava cento e poucos dólares e na faixa de US$ 103 subiu para US$ 120, mas por mais que esse aumento ele tenha sido um pouco contido de certa forma em partes ali pelo governo federal, ainda vamos sentir bastante porque não é o suficiente. Aqui no Brasil, em todos os lugares, é necessário combustível não só para abastecer o seu carro, mas para abastecer todos os caminhões que trazem esse mantimento para a gente. Então são duas situações. O dólar, ele sobe e tudo que a gente compra e tudo que a gente vive tem influência na moeda americana, no dólar, por conta do câmbio, enfim, tem uma grande influência. E todos os caminhões eles são abastecidos para levar comida até a sua cidade, para levar mantimento até a sua mesa. Então, se o preço do dólar sobe, do petróleo sobe, então, consequentemente, o preço da comida que vai chegar para você, que vai chegar para a gente na mesa, também vai subir. Mas não acredito que seja, eu, Jéssica, não acredito que seja o caso de faltar. Mas é necessário algumas ações nesse momento para que você consiga evitar que isso atinja muito o seu bolso, blindar o seu bolso de forma possível e como você pode investir diante desse cenário atual. Eu anotei alguns tópicos aqui, presta bastante atenção. Quando o petróleo sobe, o frete fica mais caro, foi o que eu acabei de falar para vocês, os fertilizantes aumentam também, a produção agrícola encarece, a indústria vai pagar mais e o supermercado vai repassar aqui para a gente, chegando aqui no nosso bolso diretamente esse aumento. Então, você percebe que é um efeito dominó? E o nosso bolso é quem paga o pato. E como eu falei, o petróleo é uma commodity. Então, independente se a gente produz petróleo, ou a gente não precifica esse petróleo. E todas as commodities, quando tem essa tensão internacional, também aumenta de preço, como energia, insumos. Então, o café, tudo aumenta de preço. E é basicamente isso. Quando o mundo entra em tensão, tudo sobe.
O preço da comida, ele não depende somente da produção, ele depende da oferta global. Se os países exportadores reduzem a produção e seguram essa exportação, o transporte vai encarecer também, ele vai ser reduzido. Então, quem faz o transporte vai ter que cobrar mais caro. Uma oferta menor, a demanda cresce e o produto sobe. Ai, Jéssica, mas o Brasil não produz muito alimento? Produz, só que isso não é um ponto isolado. Tem um fator que intensifica muito mais isso daí, que é o dólar. E quando o dólar sobe, exportar produto fica mais compensativo para os produtores, para os empresários, fazendo com que eles vão vender mais lá fora e a disponibilidade para nós aqui fica menor. Quando a disponibilidade fica menor, os preços ficam mais caros. Agora vem uma parte contraditória. Como eu disse na semana passada, a taxa de juros começou a cair. A Selic foi anunciada a 14,75%. E normalmente isso ajuda bastante a economia, mas não resolve esse problema internacional. Porque os juros, eles controlam o consumo, mas eles não controlam o custo. E esse é o cenário, os preços vão subindo, a demanda vai aumentando, a oferta cai e o nosso dinheiro rende cada vez menos. E é aqui que entra a parte mais importante. O que a gente deve fazer em uma situação dessa como a que estamos vivendo? Você não controla o que acontece no mundo, mas você pode controlar a forma como você age a esses acontecimentos. Eu acredito que a melhor forma de se blindar e de agir com tudo isso que está acontecendo é no dia a dia. É fazer uma pesquisa de preço, é buscar as melhores ofertas dos supermercados, dos postos de combustíveis, é fazer um abastecimento maior na sua casa quando você vê uma promoção, achar que vale a pena, se antecipe nas suas compras e não deixe de fazer a sua reserva de emergência. Forme a sua reserva de emergência. E tem um outro ponto muito interessante que eu queria trazer para vocês aqui, porque o consumidor, ele sofre muito, o bolso sofre muito porque o nosso dinheiro rende menos. Mas tem quem se beneficia também com isso que está acontecendo. Então a gente pode começar a enxergar lá na frente o que a gente pode fazer com o nosso dinheiro depois de ter formado a reserva de emergência, é claro. Mas existem ativos que a gente pode investir, que eu estou investindo, para aproveitar desse cenário e investir de uma melhor forma. Por um exemplo, quem se beneficia? Commodities, energias, exportadoras. Então, eu acredito que ações estão valendo muito a pena nesse cenário atual que está acontecendo de commodities, de energia, de exportadoras. Eu acredito que o dólar está valendo muito a pena, eu tenho comprado dólar ultimamente, porque eu acredito que o dólar vai subir. No longo prazo, o dólar sempre subiu, ele cai, mas ele sobe muito mais com a alavancagem muito maior. Um dia você vai perceber essas diferenças, evitando desperdício, investindo de uma melhor forma, entendendo o que está acontecendo no cenário para você saber onde aplicar seu dinheiro, é a forma correta. Aqui eu trago no meu canal vários vídeos de como investir em fundos imobiliários, como investir em ação, como escolher uma corretora. Então vai lá, dá uma olhada, eu acredito que o cenário está favorável para isso, mas não esqueça, você precisa blindar o seu bolso, evita desperdício, pesquisa os preços, tá? Não deixa de, no dia a dia, no detalhe, controlar tudo isso, porque no final faz uma grande diferença. A gente não sabe por quanto tempo vai ficar dessa forma. E eu acredito que não vai faltar comida, mas eu acredito que os preços, eles realmente vão fazer o bolso da gente sangrar um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, se ajudou você a entender um pouco o cenário, se ajudou você a abrir um pouco a sua mente para o assunto, dá o seu like, se inscreva no meu canal, um canal para iniciantes, tem pouco mais de 2 meses que nós estamos aqui, que eu estou aqui com vocês. Quero agradecer aqui todo mundo que tem acompanhado, maratonado os meus vídeos. Eu tenho certeza que juntos nós vamos muito longe. Eu aprendo com vocês sempre. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.